da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Glória a Deus. Nesse momento, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face de Deus. Amém. Deus vai falar contigo. Deus tem algo para a tua vida hoje. Hoje Deus vai mudar a tua história. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. É momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te damos graça pela tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui conosco. Obrigado por andar, por caminhar, por respirar, por ver, por enxergar, Pai. Dá domínio próprio, sabedoria para nós, Senhor. Dá domínio próprio, sabedoria para o teu povo que está te ouvindo neste momento. Toda ação do diabo seja repreendida agora, Pai, contra nossas vidas. Contra todos que estão nessas lives, Pai. Pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua benignidade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelos frutos do Espírito, que é amor, que é descanso, que é paz, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, que é temperança, que é domínio próprio. Obrigado, Espírito Santo, por se inclinar para as coisas do Espírito, não para as coisas da briga, não para as coisas da contenda, mas se inclinar para o teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por ter acordado. Obrigado, Espírito Santo, por poder respirar. Obrigado, Espírito Santo, pela água. Obrigado pela pasta de dente, pela escova de dente. Senhor, nos perdoa que nós estamos tão rebelde, fraco, tão irado, às vezes brabo. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, Espírito Santo. Perdoa, Senhor, se nós erramos, Papai. Nós pedimos perdão agora. Obrigado por cada capítulo da Bíblia, cada versículo da Bíblia. Senhor, cura pessoas, liberta pessoas, Senhor. Que possa, Senhor, chegar mais número de pessoas nesse domingo, Pai. Mais do que chegou ontem, anteontem, Pai. Que a glória desse domingo seja maior que a glória de todos que passaram, Pai. E o teu nome seja glorificado como nunca foi glorificado. Eu já repreendo toda distração mental, espiritual e física. Eu já repreendo agora, em nome de Jesus, Pai. E que o milagre aconteça, Pai. Leva cativo o cativeiro toda a ação do diabo. Em nome de Jesus, Pai.
e fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Claudinha, Deus abençoe. Vamos compartilhando, irmão, vamos compartilhando. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que puder. Amém. Deus vai falar contigo. Ele já está falando com você. A palavra do começo já falou. Os louvores já falaram. Agora já falou também a oração. Deus fala com você através do louvor, da palavra, da oração. Deus está falando com você através de tudo. Deus tem falado com você. Deus abençoe o pessoal da Bahia, pessoal de vários lugares desse Brasil. Deus abençoe o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, povo do país da África, povo de Portugal. Deus abençoe os irmãos que estão em todos os lugares, irmãos, países, estados, nos ouvindo, amém, através aí do YouTube, do Facebook, através do Kawai, através da Rádio Profeta da Última Hora. Esse é o teu programa, o meu programa, A Última Colheita, trazendo uma palavra para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Guerras, batalhas, temos bastante, mas a vitória tem sabor de mel. Joyce, voltamos à live. Joyce tinha caído, mas voltamos, amém? Compartilha aí bastante aí, amém? Vai compartilhando que agora vai ser mais forte ainda. Já vamos sem demora, pai, irmãos. Vamos primeiro cumprimentar os irmãos. Está aqui conosco o pastor Carlos. Pai Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos os irmãos que estão sintonizados na frequência da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Glória a Deus. A gente fica a programação ao vivo, agora são 10h26. Já tivemos um programinha técnico, irmãos, com a internet. Temos um pico de internet e caiu a live do pastor, mas voltamos, tá? Aleluia. Voltamos aí. E agora são 10h26 deste dia 30 do mês, né? Do mês de abril. Do mês de março. Estamos entrando aí. Depois de amanhã já é o mês de abril. Tá? Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando a programação. Amém. Pai Senhor, pastor Leandro, o operador Leandro está conosco aqui. Pai Senhor, filho. Amém. Estamos aqui, irmão, numa equipe. Amém. A esposa do pastor Carlos também está aqui. E vamos estar orando pelos irmãos. Amém. Depois da palavra, agora nós vamos entrar na mensagem. Quando entrar nessa palavra, Deus vai impactar a tua vida. Amém. A palavra tem sido revelada, irmão, do céu para o nosso coração e para o coração do teu coração. Tudo debaixo de uma graça muito, misericórdia muito grande de Deus. É uma dependência de Deus completa, irmão. Pastor, eu quero falar algo aqui. Pode falar, pastor Carlos. Que eu senti no meu coração ontem. Eu vi o senhor ministrando a palavra na parte da manhã, aqui na rádio, e depois também à noite no culto, pastor. Deus deu 2 mensagens para o senhor ontem, que veio diretamente do trono de Deus. Então eu creio que não vai ser diferente hoje. Eu creio. Creio que vai vir do trono de Deus. Irmãos, coloque seu pensamento em Deus, fica aí, não sai, tá? Você sai para outro lugar, não. Fica aí assistindo, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Amém. Está aqui com o nosso Cauã Silva. Deus abençoe a tua vida, filho. Deus vai falar muito com você. Cauã Silva foi o rapaz que aceitou Jesus aqui conosco. Deus vai falar muito com você aí, filho. Amém. Fica aí que vai ser uma palavra forte da parte do Eterno. Amém. Neste momento nós vamos, depois da vinheta, entrar na pregação da palavra já. Amém, irmãos? Pregação que vai impactar a tua vida. Palavra de Deus. Palavra que cura, liberta e salva. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus, glória a Deus. Giovana, Deus vai consolar. Deus te abençoe, Giovana. Nós vamos estar orando para consolar você aí. Faleceu o teu vô. Amém. Mas se ele morreu em Cristo, Giovana. Amém. Se ele morreu em Cristo, ele está melhor que nós. Amém, irmãos? Escute com atenção que isso é forte. Quem morre em Deus, ele voltou para o lugar original. Amém? Nós fomos original, nós somos original, nós somos feitos no céu, nós somos formados nos céus. Quando nós saímos daqui, Aline, que benção, Aline, manda um abraço. Bruna,
Paz. Deus abençoe. Deus abençoe, Aline. Manda um abraço aí por daí, teu esposo, família aí. Saudade de vocês já de Campo Mourão. Uma bênção de Deus muito forte. Quanto a gente sai da terra, irmão, morre em Cristo, passa da morte para a vida, melhor dizendo, a gente vai para o lugar original. O paraíso é o lugar original do ser humano. O ser humano perdeu o paraíso. E através de Cristo, quem crê em Cristo, aceita Cristo, através da morte de Cristo, e quem crê nele, aceita ele, volta para o lugar original. Amém? Nós estávamos no Éden, o ser humano estava no Éden, pecou, comeu da fruta proibida, saiu do Éden. Agora o homem come do pão da vida, que é Cristo, aceita Cristo, come desse pão da vida e volta para o Éden de novo. Pecou, comeu da fruta proibida, saiu do Éden, veio para o lugar de sofrimento, de angústia e de dor. Agora come do pão da vida, que é Cristo, volta para o jardim do Éden. Amém? Volta para o original, para a vida eterna, porque o homem não foi feito para morrer. O homem começou a morrer depois da queda. Amém? Depois da queda. Então hoje tu come o pão da vida, tu volta para o jardim do Éden. Amém? Tu comer da fruta, fica neste mundo ainda de sofrimento. A fruta é o pecado do mundo. Amém? Então nós voltamos para o lugar original. Se nós comemos do pão da vida, que é Cristo, nós ficamos com Cristo, já passamos para a morte, para a vida. Pastor Tiago, tem uma moça precisando urgente de oração para o filho que está na UTI. Nós vamos orar assim para a Bruna, é Bruna, né? Nós vamos orar, nós vamos clamar. Depois da pregação já vamos orar. Irmão, Romanos, vamos ler hoje Romanos capítulo de número 8, Romanos 8, versículo de número 5. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos 8, 5, a palavra que vai vir no teu coração. Está aí para nós os pescadores de almas. Amém? O grupo abençoado do nosso irmão Leandro. Romanos capítulo de número 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Escuta que isso é forte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Amém? Irmãos, a Bíblia fala sobre a inclinação da carne. Tem a inclinação do Espírito e tem a inclinação da carne. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando você se inclina, vai se inclinando teu ouvido para a carne, você se torna inimigo de Deus. Amém? Isso é muito forte. Porque Eva ouviu a voz de Deus e se inclinou para a voz da serpente. O que a serpente está falando mesmo? O que a serpente está dizendo mesmo? Te ouvi da voz de Deus muito tempo. Deus abençoe os irmãos. Tem bastante conosco aí, já tem 225 pessoas pelo Kawai, mais muitos aí pelo Facebook também. Daqui a pouco nós já vamos ler as mensagens, amém, irmão? Eu não vou perder a fiada agora. Daqui a pouco nós já vamos ler. A inclinação, Eva inclinou para onde? Para a serpente. Ela foi para a serpente. Ela ia ouvir a Deus todos os dias. Igual nós, vai no culto quase todo dia. Ouve uma pregação pelo Face quase todo dia. Mas às vezes se inclinamos para as coisas da carne, para as coisas da serpente. Se inclinamos para a coisa da serpente. E a inclinação para a serpente é morte. Deus falou para Eva e Adão: o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E aqui, a Bíblia está falando aqui que a inclinação da carne é morte. Já lá do jardim, irmão, já começa o povo se inclinar para a serpente, olhar a árvore proibida. Eva olhou a árvore, ouviu a serpente, tocou na árvore, tocou na fruta proibida. Olha só, o diabo pegou ela nos 5 sentidos. Primeiro, cobiçou. Segundo, ouviu. Amém? Visão, audição. Eu queria sentir o cheiro também. Nossa, que cheiro bom da fruta. Ó, que cheiro bom da fruta. Inclinou os 5 sentidos dela, irmão, para a árvore proibida.
Os 5 centímetros da Eva foi inclinado para a árvore proibida. E depois que ela sentiu, ela cobiçou, ela ouviu a serpente falar, ela sentiu o cheiro, e depois ela pegou tato, e depois ela comeu paladar. Os 5 sentidos da Eva foram influenciados pela serpente. Então toma cuidado, porque a serpente pode influenciar você nos 5 centímetros do teu corpo. Às vezes você não está caindo na cobiça, mas você está caindo numa lábia de alguém que não vale nada. Às vezes você não está caindo na lábia de ninguém, mas você está respirando um perfume errado de uma pombagira. Nossa, que perfume gostoso desse homem. Nossa, que perfume gostoso desta mulher. O cego, ele não peca com a visão, mas o cego pode pecar com o olfato. Sentir o cheiro. Nossa, que perfume gostoso, já cobiçou a mulher do próximo. Às vezes você está pecando com as tuas palavras, inclinou para a impureza das palavras. Xinga palavrão, nome feio, chama criança de peste, chama criança de moleque, chama criança disso, está se inclinando para o nome feio, para o palavrão, para a música mundana. Os nomes feios, palavras. Você se inclinou, ora Eva se inclinou para todo sentido, agora a boca. Quando tem pessoas xingando palavrão, falando nome feio, cantando música indecente, música que xinga a mulher, chama a mulher de cachorro, chama a mulher de égua, chama a mulher de um monte de coisa. Irmão, isso é pecado, irmão. Essas músicas mundanas que estão ofendendo a honra das mulheres, isso é um pecado terrível. E tem muita mulher que está dançando essas músicas. Tem muita mulher que está colocando short curto e dançando. Você não sabe que estão te chamando de cadela, de um monte de coisa, e você está lá dançando, chamando você de prostituta, de um monte de coisa que não presta, e você está dançando e o homem lá junto, todo sendo o cavalo do diabo, o diabo dando risada, irmão. Pastor, certa feita, esses dias eu vi alguém dizendo que a mulher não quer ser submissa ao esposo da igreja, mas a do mundo é submissa ao pecado, a prostituição, ao funk. Sim. Inclusive eu vi uma foto de algumas mulheres assim, o cara pisando na cabeça delas. Meu Deus. Escrito cachorras do funk. Meu Deus do céu. Então, a mulher não é submissa ao esposo, muitas vezes. Quer ser submissa ao esposo na igreja, mas lá no mundo é cachorra. É pisada. É pisada. Irmão, um homem nem uma mulher foi nascido para ser pisado. A serpente, o pecado não terá domínio sobre vós. Depois de Cristo, o pecado não tem domínio sobre nós. Amém? Você está sendo dominado pelo pecado porque você quer. Porque a Bíblia fala que o pecado não terá domínio sobre nós. Está aqui, ó, em Romanos 6. Não terá domínio sobre vós, porque não está aí debaixo da lei. Se tu está se inclinando para o pecado, é porque você quer ir para o pecado. Se você está ouvindo a serpente, se inclinando para a árvore proibida, para a serpente, você está querendo entrar, comer da árvore, da fruta e cair do jardim. E aí cai do jardim, faz Adão cair também. E cai todo mundo do jardim, todo mundo sofre Caim, sofre Abel, sofre todo mundo. Aí Caim mata Abel, aí acontece esse sofrimento todo. Por que eu estou sofrendo tanto assim? Por quê? Por causa de uma fruta proibida, de uma árvore proibida, que você não devia estar perto disso daí. Quando Davi, pastor, olhou Betseba e caiu em adultério com ela, eu até pergunto Davi, mas não apartou da casa dele a espada. A espada não apartou. A espada veio para Caim, depois veio para Abel, tudo por causa de Eva. Olha o que Deus falou aqui, pastor. Pecado escondido, pecado maquiado. Meu Deus. Tem espada na casa. Meu Deus. Tem espada cortando na casa. Muitas vezes a pessoa fala assim, por que eu não prospero? Por que em tal área da minha vida não dá certo? É porque a espada de Deus está aí. Meu Deus. Ontem o senhor viu o senhor pegando algo para alguém. Tem que ter conserto, pastor, tem que ter conserto, tem que renunciar às coisas deste mundo para poder alcançar a misericórdia de Deus. Renúncia. Todo dia renúncia e pega a tua cruz. Renúncia e pega a tua cruz. A tua cruz às vezes é a área sentimental que mais o inimigo te afeta. Essa área que mais ele bate em você. Ele quer te pegar na carência. Ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe. Então tu tem que dizer uma palavra. Diga ao fraco, eu sou forte. O inimigo, ele inclinou, fez Eva se inclinar para a árvore.
fez Eva pegar a fruta, fez Eva saborear a fruta, e fez Eva cair, e fazer Adão cair também. Depois Caim matou Abel, e todo mundo ficou caindo, e foi vindo caindo até Cristo se levantar no Calvário e levantar o povo de novo. Foi tudo caindo, caiu com o dilúvio, caiu em Sodoma e Gomorra, foi caindo, até Cristo se levantar no Calvário e a levantar quem crê nele de novo, colocar de pé quem crê nele de novo, colocar de pé e fazer nós pro jardim de novo. Aleluia, tô sentindo Jesus aqui. O pecado do homem gera queda do homem. Aleluia, tô sentindo a graça de Deus aqui. Meu Deus, é forte. Deus abençoe a missionária de Deus. Ô, missionária de Deus, de muitos e muitos anos te conheço, hein? Eita, agora tu tá aí conosco. Que benção, missionária de Deus, que benção de verdade. Glória a Deus, que o Senhor continue usando vocês nessa chamada. Nosso foco tem que ser almas, pois a missão está no coração do Senhor, é verdade. Que o Senhor sustente vocês, amém. Deus abençoe de Deus, eu conheço ela de muitos anos mesmo, que benção. Daqui a pouco eu vou orar tudo que estão escrevendo aí, amém, irmãos? Vamos compartilhando, irmão, vamos compartilhando, porque essa palavra vai ficar marcada na tua história, vai ficar marcada, amém? Irmão, Sansão, ele se inclinou para o mel, ele se inclinou, ele saiu do caminho. A Bíblia fala que ele estava andando no caminho com o pai e com a mãe, e a Bíblia fala que ele saiu do caminho e foi olhar o feito dele, foi se gloriar no que ele tinha feito. Ele matou um leão poderoso, forte. Agora eu vou me gloriar, eu vou sair do caminho e vou olhar o que eu fiz, o meu feito, a minha curiosidade. Ele foi curioso, e a curiosidade dele fez ele pegar do mel. E quando ele pegou do mel, o leão era morto. Ele não podia tocar em animal morto, ele não podia tocar em nada morto. Acabou tocando no leão morto e acabou passando uma luta terrível e perdendo a visão depois, porque a queda de Sansão começou quando ele tocou no animal morto. A tua queda começa quando tu começa a tocar na fruta proibida, quando você toca no animal morto. A tua queda começa aí, quando você não presta atenção que Deus falou contigo, que Deus falou, mandou falar para Sansão, falou para Sansão, usou os pais para Sansão, não toque em animal morto. Deus falou para Eva, não toque na árvore proibida. Deus falou para Deus, não toque na árvore proibida. A tua queda começa quando você esquece do que Deus falou para você, e você se acha que é o direito de fazer o que quiser, perde o temor de Deus, perde o temor do Espírito Santo e acha o direito de tocar naquilo que o Deus mandou não tocar, fazer aquilo que Deus mandou não fazer, desobedecer uma ordem de Deus que Deus mandou você fazer. Você começa a se achar no direito. Você fala, eu tenho muita intimidade com Deus mesmo, eu posso fazer o que quiser, eu vou cobrar para pregar 5.000, 6.000, não dá nada não. Eu me acho direito disso, porque eu faço muito tempo que eu estou com Deus, faz muito tempo que eu sirvo a Deus, então eu vou fazer o direito, eu vou fazer o que eu tenho que fazer na cabeça. Aí começou a tua queda. Perdeu o temor da chamada, o temor que Deus falou contigo, perdeu, se brandeou para o lado do eco, se brandeou para o lado da carnalidade. Cai, irmão, e cai bonito. Se Deus não mandou tu cobrar, se Deus não mandou tu fazer, tu tá fazendo, tu tá caindo no pecado. E tu vai cair, e a tua queda será muito grande. E para levantar, irmão, depois é muito difícil. Para ficar de pé é anos e anos. Para cair é segundos, minutos. Cair do jardim do Éden e fica sem saber para onde vai. Fica perdido, porque tu não é do mundo. E tu saiu do jardim, então tu vai ficar completamente perdido. Então tome cuidado. Deus está falando com alguém aqui. Toma cuidado, Sansão. Toma cuidado, Eva. Toma cuidado, Davi. Toma cuidado. A tua queda pode ser a queda de muitos. Se você cair, pode ser muitos que caem contigo. Se você cair, muitos podem beijar a onda contigo. Se tu é exemplo, tu é exemplo. O que eu tenho mais medo, irmão, é cair, porque a gente, um dia uma menina chegou pra mim e falei, ela falou assim, pastor, falaram isso de você. Era mentira. Mas se tu cair, pastor, vai ser uma decepção muito grande para nós. Falou pra mim isso. Se tu cair, vai ser uma decepção muito grande, porque tu é exemplo. Aquilo de lá me cortou, aquilo de lá acabou comigo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Quando um pastor, um líder desvia, muitos desviam com ele, sabia? Porque a decepção gera uma tristeza tão grande na pessoa, que a pessoa também vai junto com aquele pastor do mundo. Eita glória. Amém, irmão. Deus está falando aqui que
achar lindo o amor e a paixão que nós temos pelas almas. Amém, filha? Deus abençoe. Jorge, Deus abençoe. Vamos continuar. Isso é forte que o pastor Carlos está falando. Porque a inclinação da carne é morte. Amém? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Vida e paz. Irmão, se tu está no Espírito, vai ter pessoas que estão na carne. E pessoas que estão na carne, elas vão tentar tirar você do Espírito. A Bíblia fala que Esaú aborrecia Isaac, porque Esaú era filho da carne. Filho da carne. E Isaac era filho do Espírito. Então Esaú aborrecia Isaac. Aquele que não ora, que não jejua, ele vai criticar. Ele vai jogar pedra naquele que prega a verdade, porque aquele que prega a verdade, ele ora e jejua, então ele vai pregar a verdade, porque Jesus é a verdade. Então ele vai pregar a verdade. Mas o da carne não vai entender. O da carne vai querer te tirar, falar mal de você, porque ele está na carne, ele sabe que ele está errado. Ele gosta do futebol. Ela gosta de uma novela. Eles estão nesse mundo, eles gostam das coisas do mundo. E quem gosta das coisas de Deus, só fala de Deus, ama Deus e quer ser tomado por Deus, cheio de Deus, vê milagre de Deus, prodígio de Deus, vai ser criticado por aquele que gosta das coisas do mundo. Eles são amigos do mundo. E quando eles falam, o mundo ouve eles. Diz a palavra de Deus. O mundo ouve eles, mas quem nos ouve, esse é de Deus. Quem ouve as coisas de Deus é de Deus, mas quem é do mundo, ele vai aborrecer quem é da carne, irmão. Quem é da carne vai aborrecer quem é de Deus. Quem é do mundo vai aborrecer quem é do Espírito. Não tem jeito, irmão. Tu sempre será perseguido por aquele que está na carne. E geralmente quem está na carne está dentro da igreja. Geralmente a perseguição está vindo de dentro dos próprios irmãos. Antes a perseguição vinha de Roma, vinha do Império Romano, vinha depois da era papal, da falsa religião. A perseguição vinha disso, matava milhares de cristãos. A perseguição vinha do governo e vinha da religião falsa. Hoje não. A perseguição está vindo dos próprios irmãos dentro de igreja às vezes. Estão nos perseguindo. Pastor, é uma parte que nem todos conhecem, mas a Inquisição da Igreja Católica matou milhares de pessoas. Milhares. Torturou milhares de pessoas só porque tinha uma aparência diferente da dos outros, porque às vezes tinha uma deformação física. Muita gente estude você para você ver. O que a Igreja Católica cometeu no passado foi um genocídio real, verdadeiro, de pessoas só porque nasciam com a parte do rosto torto. Ele era torturado até a morte porque eles achavam que aquela pessoa tinha demônios. Meu Deus. E nem tudo, irmão, é demônios. Tem às vezes uma deficiência física, tem algum problema de saúde, e eles condenavam essas pessoas por nascerem assim. Matou milhares de pessoas. Por bruxaria, às vezes acusavam uma pessoa de bruxaria. Matava, né? Também. Porque a pessoa tinha uma crença diferente, que às vezes a Bíblia era escondida para que não conhecesse a verdade. E hoje, rapaz, eu acho que os católicos teriam vontade até de fazer inquisição conosco, os crentes. Porque nós vamos muito contra eles. Porque é tudo ao contrário da Bíblia que eles pregam, irmãos. Para tudo contrário à Bíblia. Jesus nunca mandou fazer nenhuma imagem. Jesus nunca mandou fazer uma imagem dele, nem Maria mandou fazer uma imagem dela, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum dos apóstolos nunca mandou fazer imagem. Eles fazem imagem para vender, para ganhar dinheiro. Porque não tem outra coisa. O padre sabe disso. Que não se faz imagem mais. A Bíblia fala: o justo vive pela fé. Vivemos pela fé, não vivemos por vista, diz a Bíblia. A fé é o fim fundamento das coisas que espera, a prova das coisas que não se vê. Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente, feliz os que não vê mais crê. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for por ele. Timóteo 2, versículo 5, a Bíblia fala: há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Homem que padeceu por todos, morreu por todos. Então não tem mais inclinação para idolatria, imagem de escultura. Não existe mais a Arca da Aliança. A Bíblia fala em Jeremias 3, versículo 16, que a Arca da Aliança não vai ser nem nomeado, nem lembrado mais entre vós. Acabou esse negócio. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém? O justo vive pela fé. Por que eles fazem isso?
para ganhar dinheiro no fundo do quintal. Então hoje eles não matam mais as pessoas como matavam antigamente, cortando a cabeça, jogando no fogo, jogando para animais matar e fazendo torturas terríveis. Eles não fazem mais isso, mas eles matam espiritualmente, ensinando a idolatria pro povo. Mudou a forma de tortura, mudou a forma de matar. Hoje eles matam espiritualmente o povo. Matam espiritualmente o povo. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte, irmão. Pastor, quando eles faziam... Idolatria é a inclinação da carne. Quando eles faziam esses atos abomináveis de tortura e até mesmo de assassinato de pessoas queimadas em fogueiras, eles estavam criando mártires. Pessoas que estavam muitas vezes crendo em Jesus e eram assassinadas ou eram injustamente mortas. Hoje eles estão criando cidadãos do inferno. É verdade, forte. Cidadãos do inferno. Porque as pessoas que estão cegas espiritualmente, infelizmente, pastor, estão tendentes a ser cidadãos do inferno. Sim, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10. Fala que não vai herdar o reino de Deus. Irmão, Apocalipse você não 21. escuta isso em qualquer lugar, não. É só aqui. Apocalipse 21, versículo 8, fala que vai por água de fogo e enxofre os idólatras, os incrédulos, os feiticeiros, os mentirosos, vão por água de fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 15, fala que eles não vão entrar nem em Jerusalém pelas portas. A Bíblia fala que as pragas vai vir sobre eles. Apocalipse 9, versículo 20, se não fala a memória, as pragas vai vir sobre eles, e eles não vão se converter das suas feitiçarias, das suas imagens de escultura feitas com mão de pedra, de pau, de madeira. Eles não vão se converter, porque eles estão tão cegos, na era papal, tão cego que eles estão mortos espiritualmente. Mas se vir para Cristo, vai ressuscitar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escute, ninguém vê o Pai se não for por Ele. Se Ele falou que ninguém vê o Pai se não for por Ele, não tem mediadores, irmão. Nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria pode fazer, porque Hebreus capítulo de número 9, versículo 27 fala que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo final. O homem está ordenado. Então Maria, João, Paulo, Pedro, todos eles foram ordenados a morrer somente uma vez. Morreu, não pode mais interceder por você, senão seria espiritismo. Se o morto pudesse interceder por nós, é espiritismo, irmãos. Então, as mesmas imagens estão dentro do catolicismo, estão dentro da macumbaria e do espiritismo. Se é para abençoar ou se é para amaldiçoar? Eles invocam morto no espiritismo. No catolicismo, eles invocam morto também. O que é isso? É espiritismo, espiritismo, macumbaria, tudo junto, irmão. Existe um segmento... Tudo mesclado. Pastor, existe um segmento do espiritismo chamado seguidores de Allan Kardec. Eles acreditam em reencarnação daqueles que morreram. Sim. Não existe, irmão. Ninguém reencarna de novo, né? Nós vivemos, a Bíblia diz, nós vivemos uma só vez. Só uma vez, vindo depois disso juízo. Nós não voltamos de vindo depois disso juízo. Nós não voltamos em um corpo de um homem que foi homem na outra vida, como eles acreditam, voltar mulher, voltar de outra forma, não, é forma de animal até. Tá de animal. Isso aí é tudo heresia e coisas miraculosas da cabeça de pessoas doentes. A Bíblia fala, irmão, em Lucas, capítulo de número 16, que o Lázaro, o rico e Lázaro. O rico morreu e foi pro inferno. Você pregou isso ontem, hein? Eu preguei isso ontem. Foi pro inferno. E Lázaro foi pro paraíso. Aonde que tá na terra? Aonde que tá eles? Aonde tem eles na terra? Aonde? Um foi pro inferno, outro foi pro céu. Tá entendendo? Acabou. Deu. Amém? Um estava sofrendo no inferno e o outro estava se alegrando no céu. Um estava pedindo um pouquinho de água, um pinguinho de água para refrescar sua língua, porque estava em tormento, naquelas chamas. A Bíblia fala chamas, porque o inferno existe. Testemunho de Jeová fala que não existe inferno. Adventistas fala que não existe inferno. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 10: não tenha medo do homem que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas tenha medo de Deus, que mata o corpo e joga a alma no inferno. Jesus falou que se teu olho te escandalizar, pegue e arranque, se tua mão te escandalizar, pegue e arranque, que é melhor você entrar sem ouro, sem uma mão, do que ser jogado teu corpo no inferno, tua alma no inferno. Por que Jesus ia falar isso então, irmão? Por que Jesus ia falar isso então?
A Bíblia fala na carta de Pedro que lá é reservado no fogo do inferno, é reservado no fogo do inferno para o juízo. Quer dizer que a pessoa vai ficar sofrendo no tormento, atormentado até o juízo. Então o inferno existe, é real, irmão. E quem morre aqui sem Cristo vai para o inferno. Pastor, como eu fazer para não ir para o inferno? Aceita Jesus agora, crê em Jesus agora, confessa Jesus agora, e tu vai morar no céu com Ele. Às vezes alguém pode estar aí pela primeira vez na live dizendo: o que é isso? Isso aqui é a Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora e o programa Última Colheita com o pastor Tiago. Você não vai ouvir em outro lugar que você ouve aqui. Verdade é isso. Não está faltando amor. O pastor está pregando a verdade da palavra de Deus. A verdade liberta, amém? A verdade liberta. Então a inclinação da carne é morte, amém? E quem te perseguir está na carne. Quem persegue, quem está no Espírito, quem prega a verdade é porque está na carne, irmão. Amém? Não tem visão de Deus, não tem vida com Deus. Então vai perseguir todo que está na carne, vai perseguir quem está no Espírito. Vai falar: não precisa orar muito, não precisa jejuar, não precisa ler a Bíblia, não precisa buscar, não precisa. Quem está na carne sempre vai contra quem está no Espírito. Se tem pessoa te ofendendo bastante porque você está indo no culto, é porque está na carne. Que tem pessoas que vai contra a mensagem que tu prega, a mensagem da Bíblia, a mensagem verdadeira, está na carne. O que está na carne sempre vai perseguir. E tem muitos líderes na carne. Tem muitos líderes. Saul era aquele que gostava de jumento. Saul era aquele que gostava de jumento. Davi era aquele que gostava de ovelha. Aleluia. Saul era aquele que estava interessado no dinheiro, no trono, na coroa, nas roupas reais, no cedro. Ele era aquele que gostava das coisas carnais. Davi falou: pode arrancar minha coroa, Deus, pode arrancar meu trono, pode arrancar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Um estava querendo as coisas da carne, o outro estava querendo as coisas do Espírito. Um estava na carne, o outro estava no Espírito. Amém? E quem ficou com o trono é quem está no Espírito. Sempre aquele que está no Espírito vai ficar com o trono, irmão. Sempre Deus vai honrar quem anda no Espírito. E quem anda na carne vai sempre perder. E vai morrer ainda por cima. Porque a inclinação da carne é morte. O que aconteceu com Saul? Se matou, morreu. O que aconteceu com Davi? Sentou no trono, teve vida e vida de verdade. Então toma cuidado para você não se inclinar para a carne. Toma cuidado por causa dessas coisinhas erradas que você está vendo no celular. Você olha no celular uma pessoa seminua e começa a cobiçar. Toma cuidado. Você está caindo aos poucos e não está percebendo. Você gosta, mulher, de colocar roupas sensuais, homens sensuais. Você está na carne. Você está pecando e fazendo homens pecar. Você está errando e fazendo outros errar. E a inclinação da carne é morte. O salário do pecado é morte. A inclinação da carne é morte e o salário do pecado é a morte. Amém? Se tu está se inclinando para a serpente, você está se inclinando para a árvore proibida, Eva. Se você está se inclinando para o leão morto, Sansão. Se você está se inclinando, Davi, para Batseba, você está se inclinando para a tua vontade carnal. E pode ser que uma espada venha sobre a tua família. Uma espada vem sobre a tua casa. Porque veio a espada sobre Sansão. Sansão ficou cego. Foi levado como jumento para ficar no moinho, rodando no moinho como jumento, sem enxergar. Tem muita gente que está rodando, não está saindo do lugar, porque está cego espiritualmente. E hoje Deus está falando: tu vai enxergar de novo, tu vai abrir tua visão de novo. Sansão foi cortado as tranças dele, as 7 tranças que ele tinha aliança com Deus. Eu vou profetizar que nenhuma tesoura do inferno vai cortar a tua aliança que tu tem com Deus. Nenhuma tesoura do inferno vai cortar aquilo que tu tem com Deus. Eu profetizo que Deus vai consolar o teu coração hoje. Essa perca que tu teve, essa dor que tu está sentindo, Ele vai mudar essa situação, porque você vai se inclinar para o Espírito. Inclinação da carne é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, divisões, facções, inveja, homicídio, adultério. Tudo isso é inclinação da carne, mas a inclinação do Espírito é amor, é descanso, é paz,
É benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Se inclina para o Espírito. Tudo que o homem quer e precisa estar no Espírito. O homem está procurando alegria, os bares estão tudo cheio aí, porque o homem quer felicidade, o homem quer alegria. O homem está procurando nas coisas da carne o que ele pode ter no Espírito, o que ele pode ter no seu quarto, orando, lendo a Bíblia, evangelizando, indo para a igreja. Tudo que tu precisa e necessita não está no copo de cachaça, no copo de uísque, no copo da cerveja, uma cheirada de cocaína, uma fumada de maconha, uma fumada de narguilho, de cigarro eletrônico. Não. Tudo que você precisa está em Cristo. Não está no crack, não está no tráfico, está em Cristo. O teu dinheiro não vai te trazer sono. O teu dinheiro não vai te trazer amor. O teu dinheiro não vai te trazer paz. Tem muita gente agora que está aqui me ouvindo. Tu tem dinheiro, mas tu não está tendo paz. Está sempre com medo da polícia, querendo pessoas querendo te pegar, querendo fazer um monte de coisa. Tu tem uma cama boa, mas tu não tem sono. Tu tem um carro bom, mas não tem prazer de andar. Porque você está longe de Deus. Você está longe de Jesus. Mas a alegria que Jesus nos dá não tem dinheiro que pague. É verdade, irmã Maria Eugênia. É verdade, Joyce. Glória a Deus. Tudo que o homem precisa e necessita está no Espírito. Venha para Jesus e tu terá vida e vida de verdade. Tem muita gente que está trancado nas coisas da carne. Trancado. O diabo ele usa do laço do passarinheiro. O que é esse laço do passarinheiro? Esse laço do passarinheiro vai te levar só onde ele quer que tu vai. Quando um passarinho ele é preso no laço, ele não pode voar aonde ele quer ir. Ele tem que ficar aonde o laço permite que ele vá. Esse laço do passarinheiro, o diabo só deixa você ir até o bar, trazer uma cerveja e voltar para casa. Beber e voltar. Fumar droga e voltar. Agora tu quer ir para Deus, tu não consegue ir. Porque você está nesse laço. Você está nessa amarração. Você quer orar, não consegue, porque você está nesse laço. Você quer jejuar e não consegue, porque você está nesse laço. Você quer ler a Bíblia, você não consegue, porque você está nesse laço. Tu vai só aonde o diabo quer que você vai, porque você está no laço. Esse relacionamento que só sofre e não consegue sair. Você tenta, eu vou sair, não consegue, você volta para ele. Volta para ele. Você vai só até onde o laço permite você ir. Você está amarrado. Esse sentimento perverso que você não consegue desligar dessa pessoa. Você não consegue desligar dessa pessoa, você está nesse laço. E esse laço te pegou quando você foi para a cama antes do casamento. É isso que Deus está falando para alguém aqui. Aí pegou esse espírito de ciúmes, entrou em você. Você tem um ciúmes doentio. Esse laço te pegou quando tu teve relacionamentos que te frustraram. Agora você tem ciúmes desse casamento que tu tá. Qualquer coisa tu pensa que esse homem vai te trair. Qualquer coisa tu pensa que ele vai entrar na pornografia, nas coisas erradas. E você tá aí amarrado nesse laço. Pastor, como cortar esse laço do passarinheiro, pastor? Como cortar esse laço que eu tô amarrado, eu não consigo largar, não consigo sair, eu tô inclinado nessa carnalidade, eu não consigo, o que eu faço? A Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. Aleluia. A inclinação para o esconderijo do Altíssimo. É a inclinação para as asas do Onipotente. É se inclinar para Deus de todo o coração. É praticar a palavra. A palavra é a palavra do Espírito. A Bíblia fala que a Bíblia é a palavra do Espírito. A espada do Espírito, meu Deus, a espada do Espírito. Quem corta laço é a espada do Espírito. Se incline para o Espírito e tu vai cortar esse laço com a espada dele. Essa espada vai cortar esse laço hoje. E tu vai voar. Tu vai voar, águia. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! E tu vai voar nas asas do Espírito. Nesse momento nós vai de adoração.
E logo depois já voltamos com a oração. Aleluia, eu tô sentindo Jesus aqui. Alabai, andegão, tuidega, maçuianda, alabagai. O Espírito Santo está sobre nós. Tu não vai ficar mais amarrado, não vai ficar mais inclinado. Tu vai voltar para o jardim. Cuida, Senhor, de nossas almas, amém? Dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas visões. Pegou a palavra aí, ó. Pegou a palavra dos sentidos, dos 5 sentidos. Glória a Deus, é isso daí mesmo. Cuida, Senhor. Ana Fagundes, Deus abençoe Maria Eugênia. Deus abençoe os irmãos que estão aí comentando aí. Marisa, Gabriele, Deus abençoe. Vamos de adoração e já vamos voltar, amém? Para ver aqui os irmãos, que os irmãos mandaram para muitas pessoas comentando. É muito forte, amém? Muito forte mesmo, amém? Deus abençoe cada irmão que comentou aí. Vamos de adoração. Melhores louvores estão aqui na sua rádio. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus, e o crente desviado é a flor que caiu, e o vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Deus, amém, irmãos? Às vezes tu tá aí morto espiritualmente, você não tá suportando mais a prova que você tá passando, mas o jardineiro pode trabalhar na rosa de novo, na flor de novo, amém? Tu pode voltar pro jardim. Eu preguei hoje aqui, amém?
Eva caiu do jardim e foi caindo todo mundo, mas Cristo se levantou no Calvário e traz nós pro jardim de novo. Ele traz tanto nós pro jardim, pastor Carlos, que ele falou pro ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, hoje voltarás lá pro jardim do Éden, hoje voltarás para onde que Adão perdeu e que Eva perdeu. Hoje ele leva nós pro jardim, irmão. Amanhã não, é hoje. É hoje. Ele é tão parecido com o jardineiro, irmão, que Maria Madalena pensou que ele é o jardineiro do jardim. Maria apavorada depois que ressuscitou, Maria olhou e falou: é o jardineiro, é o jardineiro. Ele é parecido com o jardineiro. Ele pode trabalhar nesse jardim aí. Ele pode fazer tudo novo. Você tem o ar de novo. Quando chega no jardim, tu respira aquele ar. Aquele ar de coisa gostosa. Jesus pode trazer você para esse jardim novo, para você voltar a respirar. A Bíblia fala no Salmo 23 que ele refrigera a nossa alma, irmão. Guia e passos verdejantes e águas tranquilas, irmão. Ele é o jardineiro, ele é o bom pastor. Oh, glória a Deus! Estou sentindo Jesus aqui. Você precisa ter uma comunhão com ele mais íntima. Você precisa chegar mais perto dele. Você precisa ter mais. As pessoas perguntam: pastor, como é isso? Todo dia tu tem uma palavra nova, todo dia tu tem uma revelação nova. O que é isso? É que eu estou perto dele. Eu estou muito perto dele. Eu posso pregar 1000 vezes a mesma palavra aqui, sempre vai ser diferente, porque tem intimidade com ele. Ele fala no meu ouvido, irmão, e é tudo agora. Ele dá tudo agora para mim. Algumas revelações eu trago de casa, mas ele dá tudo agora. Ele quer curar você. Você está sendo perseguido, você está sendo às vezes maltratado, e a luta está grande. Mas volte para o jardim dele. Volte a ter comunhão com ele. Irmão, é muito forte. A Bíblia fala em Apocalipse 23, versículo 20, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a Nisa, Deus abençoe a tua vida, deve ser lá do Oriente Médio. Quando tu volta, olha que coisa tremenda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, entro no seu coração e faço uma ceia com ele e ele comigo. O que tem numa ceia? Final do ano, o que faz numa ceia? Um monte de fruto. Um monte de fruto. Aí quando tu abre o teu coração, Jesus ceia com você, coloca um monte de fruto. Que fruto é esse? Que frutos são esses, pastor? Gálatas capítulo 5. Vai lá pro versículo 22, lá, 21, 22. Aí fala: o fruto do Espírito é amor. Ele coloca amor dentro de você. Olha aqui, eu vou ter que passar rapidinho essa mensagem, porque o Espírito Santo está me inquietando aqui. Depois nós já voltamos para a oração, amém? Olha que coisa tremenda, ó. Gálatas 5, versículo 19, versículo 22, diz assim, ó. Coisa tremenda, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, descanso, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então ele coloca isso dentro de você quando tu abre o teu coração. Tudo que tu precisa está em Jesus, no Espírito. Inclina para o Espírito e você vai ter uma vida de qualidade. Você vai andar cheio do Espírito. Você vai viver uma vida cheia do Espírito. Escuta, se a tua fama, se a tua agenda, o teu dinheiro, a tua fama, a tua teologia está tirando você de abraçar mendigo, de cuidar do órfão e da viúva, de pregar nas praças, de fazer visita nas casas, de expulsar demônio, de curar os enfermos, rasga, sai disso, te converte, te arrependa, porque tu não está no ministério de Jesus. Tu não é imitador de Jesus. Tu não conhece nada de Jesus. A tua teologia não valeu de nada. O teu cargo não está valendo de nada. Se você tem cargo de evangelista e não é evangeliza, não é evangelista. Tu não é evangelista, tu é outra coisa, pastor Carlos. Pode ser diácono, pode ser alguma coisa. Se tu é pastor e não cuida de pessoas, não zera por pessoas, não tem cajado na mão, não traz pessoas para perto de você, não cuida de pessoas, rasga a tua cara, tu não é pastor. Como tem hoje, né, pastor? Sim. Missionários que não são missionários. Missionários que não são missionários. Evangelistas que não são evangelistas. Diáconos que não são diáconos. E pastores
que não são pastores. Apóstolos que não são apóstolos. Não tem nada a ver, irmão. Esses apóstolos estão tudo dentro da igreja aí, cerrado dentro de igreja. Não tem nada a ver com apóstolos. Não tem nada a ver, irmão. Sinto muito, não tem nada a ver. Apóstolo, ele é um missionário. Apóstolo, ele é enviado. E ele tem uma autoridade com aquela mensagem que ele foi enviado para entregar a mensagem. Ele tem uma autoridade naquela mensagem para entregar. O apóstolo é um missionário que entrega uma mensagem. Ele é um carteiro. É isso. Agora só fica encerrado dentro de 4 paredes, mas não é apóstolo coisa nenhuma. Vou chamar outra coisa aí. Tem o cargo de missionário, mas não dispõe de seus bens, não dispõe do seu tempo, não dispõe da sua vida para a obra. Não. Então não é missionário. Então não é missionário. Só é chamado de missionário. Chama de outra coisa, amém? Deixa eu te falar mais uma coisa para você que o Espírito Santo está me alertando aqui, falando aqui. Não existe apóstola na Bíblia. Amém? Não existe bispa na Bíblia. Não existe pastora na Bíblia. Tem que ser real, irmão. Esse é profetas da última hora. Amém? Não tem, irmão. Por que não tem, pastor? Porque o homem é o cabeça. Se o homem é o cabeça na casa, como a mulher vai ser o cabeça na igreja, irmão? Se o homem é o cabeça na casa, o homem tem que ser cabeça na igreja também. Pode fazer alguma função, porque o homem é tão covarde que ninguém está fazendo. Aí a mulher faz. Mas, biblicamente, não existe, nem no Antigo e nem no Novo. Eu vi um cartaz lá do estado de São Paulo, a presidente era uma apóstola, e a presidente do campo era uma apóstola, e a pastora da igreja, né, no caso a líder da igreja era uma apóstola. Tudo apóstola. Não existe isso daí, amém? Não existe. Mas tem que falar a verdade. Lê Timóteo 2, versículo 9 a seguir. Lê a carta de Pedro, capítulo 3. Lê a Bíblia. Lê a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 14. Lê tudo lá. Você vai saber o que eu estou falando. Amém? Amém? É a Bíblia, irmão. Nós não podemos, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Ah, pastor, mas Raquel foi pastora de ovelha, animal, não pessoas. Amém? Pode ter um cargo por causa do pastor lá, pode estar na frente por causa do líder, que o líder é um covardão, aí não consegue pregar, não prega, aí dá o cargo para a esposa dele lidera e tal, tudo bem, por causa da covardia, mas biblicamente não existe. Amém? É a palavra de Deus, eu não posso fazer nada, eu não posso tirar nem acrescentar. Eu nunca vou contar a palavra, irmão. Pastor Carlos, se juntaram pessoas contra 2 meninos, o Luan, que estava onde aqui, e o Isaac, que eles estavam pregando contra a idolatria nas ruas. Eles ganharam 15 almas no dia, pregando contra a idolatria. O Salmo 115 eles pregavam. Tiraram imagem de escultura de dentro de casa, fizeram um monte de coisa. Aí veio tudo pra cima de mim. Pastor, o povo tá vindo, tá ofendido por causa disso, tá isso, tá aquilo. Eles pregaram alguma coisa fora da Bíblia? Eu falei pra eles. Não, então eu não posso ir contra. Eles pregaram a Bíblia. Pregaram a palavra, ganharam 15 almas no dia. O diabo ia se levantar mesmo. Eu não fui contra a palavra. Se levantaram contra mim, tentaram, eu não vou. Eles pregaram Bíblia. Então eu fico com o que eles pregaram. Eu não vou ficar, nem que me mate, mas eu não vou contra a palavra de Deus. Aí ficaram tudo assim, eles falavam a Bíblia, né? Então, foi tudo embora, envergonhado. Não fique contra a palavra. O homem de Deus vai sofrer pressão psicológica. Não fique contra a palavra de Deus, nem que eles te matem. Não fica. Os jovens da igreja vão vir e querer a chave da igreja para pintar a igreja de preto, para colocar fumacinha na igreja, para colocar funk na igreja, para colocar rap na igreja, para colocar um monte de porcaria na igreja. Você não seja Eli. Não dá a chave do teu ministério na mão de Ofni e Finéias. Não faça isso. Não seja Arão. Não deixe os teus filhos colocar fogo estranho no altar. Não deixe os teus filhos colocar fogo estranho no altar, senão eles vão morrer. Ofni e Finéias morreram. Os filhos de Arão morreram. Não dê a chave na mão deles, senão você está prostituindo aquilo que nossos pais ensinaram desde o princípio, se prostituindo, e isso não é de Deus. Não se entregue. Pastor, mas é tão difícil. Tu vai andar conforme o mundo, tu vai viver conforme o mundo, então tu vai ficar aqui no mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pastor, mas as igrejas são tudo modernas agora, o povo vai sair daqui. Eu vi um pastor, irmão, um grande homem de Deus, falar: nós estamos sofrendo muita pressão psicológica. Depois o filho dele pegou o microfone e falou: eu que estou fazendo pressão psicológica do meu pai. Eu vi isso, estou te falando.
Eu que estou fazendo pressão psicológica do meu pai. Porque o filho dele que pintou a igreja de preto. O filho dele que fez isso. E o pai dele estava sendo pressionado. E o pai dele pegou e falou que estava sendo pressionado. Depois o filho pegou o microfone e falou que estava pressionando o pai. Eu fiquei, meu Deus do céu, Ofni e Finéias pressionando Eli. E Eli está cego e deixando fazer o que quiser. Não se corrompe, não se corrompe. Amém? Vamos orar nesse momento, irmãos. Vamos clamar. Esse momento é hora de oração. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu deixei todo o conselho do Senhor aqui, Pai, hoje. O conselho que tu me deste, a palavra que tu me deste, eu fui fiel para passar ela. Senhor, e agora eu estou te pedindo que o Senhor comece a curar vidas. Eu sei, Pai, que tem pastores que estão fracos, estão doentes, e as mulheres sumiram, tudo bem. Eu sei, Pai, que tem homens, Pai, que não conseguem fazer e as mulheres estão assumindo, Pai. Tudo bem, Jesus. Mas quem tem um cajado ainda é o homem. Quem tem cajado ainda é o homem, Senhor. Porque a Bíblia fala em Efésios 5, Senhor, que a mulher tem que ser submissa a Cristo, submissa ao homem, como a igreja é submissa a Cristo, em tudo, Senhor, em tudo, Senhor, porque senão foge do papel original, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por cada cura que o Senhor já está fazendo, por cada milagre que está fazendo. Tem mulher que está falando, pastor, eu quero casar, ele é treva e luz não combina, sai fora. Treva e luz não combina, sai fora. Ele está pautado na palavra, aí tudo bem, mas ele está longe do propósito que tu tem com Deus. Pula fora, porque é laço do passarinheiro. Pai, toca em cada coração. Toca, Senhor, em cada vida. Liberta pessoas agora, Pai. Salva vidas agora, Deus. Ô Espírito Santo, tu sabes do meu coração. Tu sabes, Pai, como eu amo pessoas. Como eu quero ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Pessoas que não estão aguentando mais essa raiva, essa ira, esse ódio, essa vontade de vingança, esse orgulho, esses ciúmes, esse negócio doentio do inferno que está matando essa pessoa por dentro. Pai, dá força para essa pessoa conseguir vencer isso, Pai. Dá força para essa pessoa ter domínio próprio. Dá força para essa pessoa não ser orgulhoso, descer como Naamã, Pai, nas águas, Pai, e falar: eu sou leproso, eu preciso de ajuda, eu sou leproso, eu preciso de libertação, eu sou leproso, eu preciso descer nas águas no Espírito. Senhor, eu sou leproso, Pai. Eu tenho ainda erros, Pai, comigo. Eu sou tão pecador que eu não sou nem digno de orar para o céu, de tão pecador que sou. Te peço perdão, eu me humilho diante de Ti. E te peço muito, Senhor, ajuda o Teu povo. Ajuda nós, Pai, a combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Deus, agora a justiça está guardada, que o Senhor justo juiz dará daquele grande dia a dia, não somente para nós, Pai, mas todo aquele que ama a Tua vinda. Dá força para nós combater esse combate. Dá força para nós não se inclinar para a carne, mas se inclinar para o Espírito. Dá força para nós não ser Saul, mas ser Davi. Dá força, papai, para nós ser Daniel, Pai, e não ser Adão e Eva. Daniel não comeu do banquete do rei. Dá força para colocar no coração, não se contaminar com o banquete do rei. O inimigo veio com o banquete, Pai, mas no final do banquete, o banquete está tudo podre. É só a pessoa abrir visão e ver, Pai. Nós podemos abrir a visão e enxergar a verdade daquilo que o Senhor quer para nós. Eu profetizo nas famílias, tantas famílias pedindo oração, pessoas que estão na UTI, Pai. Senhor, aí, Deus, pedindo oração, pessoas que perderam um familiar e está sofrendo, Pai. Pessoas que estão pedindo para a família, Pai, começa a curar, libertar das drogas, da bebida, começa, Senhor. Tantas vidas estão aqui, Pai, pedindo oração. Tantas vidas, Pai, em nome de Jesus, que querem transformação na casa. Toca agora, Espírito Santo, e começa a libertar e curar. Mais forte, Espírito Santo. Curas. Comece a acontecer em toda parte.
Libertação começa a acontecer em toda parte. Salvação de almas começa a acontecer em toda parte. Em nome de Jesus nós profetizamos. Em nome de Jesus nós concordamos com esse milagre. Amém. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Passamos de 510 pessoas pelo Kawai, várias pessoas pelo Face já compartilharam. Continua compartilhando. Nós precisamos chegar ao maior número de pessoas, porque quem fala na nossa boca é o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui na casa. Jesus está falando contigo. Glória a Deus. Deus te abençoe cada vida que está conosco, Ariane Souza. Deus abençoe. Eu creio que recebeu milagre aí, Ariane Souza. Deus tocou e te curou. Eu creio em várias pessoas que recebeu cura, milagre. Eu creio. Amém. Nós cremos também, glória a Deus, nos milagres, prodígio, maravilha. Meu irmão, tem muita gente conosco, nós não podemos cumprimentar todo mundo, tá? Mas Deus abençoe cada irmão que escreveu aí. Continua usando vocês. Amém. Deus abençoe, Direuza. Deus abençoe. Já oramos em nome de profetizamos, Arine, na cura, em nome de Jesus, nessa família aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Aqui mais um dia na presença de Deus. Esse é o teu programa. Aqui, pastor? Oi? Amanhã o senhor vai estar aqui fazendo o programa? Se Deus quiser, vamos estar sim. Amém. Amanhã, 10 horas da manhã, de novo aqui com os irmãos. Irmãos, é forte, muito forte. Você que quer voltar para Jesus ainda, não voltou, não aceitou Jesus, volte agora. Faz um compromisso com Ele. Chega de chorar, chega de ficar magoado, sentimento errado. Volte para o caminho do Senhor. Coloque aí, pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Coloca aí no Kawai aí mesmo, coloca aí na live. Faz um compromisso, Fabíola. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe cada irmão. Esse é o teu programa Última Colheita. Todo dia, 10 horas da manhã, estamos aí com vocês. Só quando eu viajo, nós não estamos. Mas quando eu estou na cidade, nós estamos aí com vocês, glorificando a Deus. Um abraço para todos. Aqui quem fala é o pastor Tiago. Amo vocês. Prego a verdade porque amo. Porque quem ama, corrige. Quem ama, fala a verdade. Todo dia tu corrige teu filho, não corrige? Então todo dia Deus vai te corrigir. Porque Deus ama você mais. Mais, muito mais. Amém? Então toma esta palavra, coloque no teu coração ela e viva ela, pratique ela, ande nela e você será bem feliz. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Carlos, Deus abençoe o Leandro, Deus abençoe a missionária, Deus abençoe todos que estão conosco. Um abraço para todos, compartilhe, volte, ore de novo, escute de novo essa mensagem, escute mais de 10 vezes que tiver que escutar. Ah, pastor, mas entra lá, compartilha aí, depois tu vê, amém, depois tu escute. Amém? Nós estamos também pelo YouTube, né, pastor? YouTube, daqui um pouquinho tá lá a programação no YouTube. É logo após o término da programação, questão de 20 minutos já está lá postado. Amém. Pode ir no YouTube que está lá a programação de hoje. Amém. Eu falo aí o nome do YouTube. Ângela Maria de Oliveira Pinho. Amém. Entra lá, tá bom? Está lá, daqui a pouquinho já está lá no YouTube. Deus abençoe. Face Thiago Belopes, se você quiser lá no Face, pode ir lá também. Um abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos na paz. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Falando em desistir, que não tem forças para prosseguir, que a jornada é difícil demais e que não é capaz de conseguir. Mas saiba, filho, que eu sou o seu dono, te escolhi, te capacitei, a tua oração subiu ao trono e pra agir eu já me levantei. A tua aprovação pra mim é nada, nesse deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo, então acalme o teu coração.